quero convidar os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 119. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões, de onde nós paramos, né? Nós vamos ler dessa feita do verso 65 até o verso número 69, onde a nossa prédica se deterá essa manhã, ou seja, no versículo de número 69. Diz-nos assim a palavra de Deus: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Amém. Pai Celeste, como é bom estar aqui, como é bom estarmos aqui. Que alegria cantarmos a beleza da tua pessoa, do teu Filho, no poder do teu Espírito. Que prazer rever os irmãos, que alegria estarmos juntos para, nesse dia separado por ti, pararmos, considerarmos, nos arrependermos, nos quebrantarmos, a contrição, a graça, a abundante graça que provém de ti. Nos ajuda, e de fato a tua graça é melhor do que a vida, como lemos hoje também em tua palavra. O Senhor é que de fato nos sustenta, o Senhor é quem preenche o nosso coração. Não há outro em que nós tenhamos prazer a não ser no Senhor, no céu e na terra. Então ajuda-nos essa manhã, para que possamos juntos te prestar o culto que te é devido, te adorar na beleza da tua santidade, Pai, no poder do Espírito Santo. Que a tua luz resplandeça sobre os teus eleitos e que tu traga vida àqueles que ainda não foram vivificados, mediante o poder da tua palavra, que procede da tua boca, é o que é necessário para vivermos. Nos ajuda, Pai, essa manhã, assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos em nosso sermão anterior que Deus, Ele é sempre bom e que Ele faz permanentemente o bem. Isso está no verso 68, como nós vimos em nosso sermão antes de sairmos de férias, né? O versículo diz: Tu és bom e fazes o bem. Nós aqui enfatizamos que o salmista, de forma muito simples, porém abrangente, ele está afirmando o ser de Deus, as suas obras, ou seja, Deus ele é bom e Ele faz sempre o bem. Ele pede ao Senhor: ensina-me os teus decretos. Não há bênção maior derivada do Senhor nosso Deus do que aprender da sua mente, aprender da sua palavra, aprender aos seus pés. Porém, nós sabemos que esse não é um fato, vamos dizer assim, permanente, constante, em que nós podemos obter em nossa vivência para com os homens. Entenda uma coisa: Deus é bom. A gente até tem uma frase aí que ficou famosa em um filme, né? Pessoas colocarem para-choque de carro, né? Deus é bom em todo tempo, e todo tempo Deus é bom. Mas não é verdade assim comigo nem com você. Você não é bom em todo tempo. Nem eu sou bom em todo tempo. Ninguém é bom em todo tempo, a não ser o Senhor Deus. Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores e desde a queda, isso é um fato qual nós temos que lidar e não podemos evitar. O fato é que a vida cristã, ela vai ser sempre marcada, pontuada por essas questões que são desagradáveis. E quando eu leio esse versículo 69, na perspectiva aqui do salmista, me consolou muito meditar nesse texto esses dias, porque às vezes nós temos uma visão utópica da vida cristã. Deixa eu explicar aqui para os irmãos. Nós pensamos que por sermos crentes, amarmos as Escrituras, orarmos e buscarmos a presença do Senhor, todos à nossa volta serão favoráveis a nós. Eu não sei de onde nós tiramos isso, mas a gente pensa assim: não, meu Deus, eu sou crente, eu quero viver em paz e eu não quero ter problema com ninguém. Amém. Mas muitas pessoas vão querer ter problema com você. Amém? É um fato. É um fato. Ou seja, a vida cristã, ela será marcada por oposição e controvérsia.
Guarde isso. A vida cristã será marcada, ela é marcada por oposição e controvérsia. A todo tempo você estará enfrentando dificuldade em sua vida. A todo tempo você estará enfrentando um antagonismo. E a gente tem essa ilusão de que, meu Deus, eu quero só viver em paz. Então é só morrer. Está lá, né? Rest in peace, né? Descanse em paz. Morreu, acabou, meu irmão, as lutas, né? Não é como o ímpio dizer que morreu, acabou tudo, não. Então, eu não sei de onde nós tiramos isso. De que nós, como cristãos, devemos ser pacifistas. Devemos buscar ser pacificadores. Mas é uma ilusão pensar que nós viveremos nesse mundo e não enfrentaremos problemas. No dia em que você, pela bondade de Deus, crescer ao ponto de ficar bem manso, como a Bíblia fala acerca de Moisés, que Moisés se tornou o homem mais manso de toda a terra, aí vai se levantar Miriam e Arão contra você. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Você nunca passará dessa vida sem enfrentar a oposição, e muitas delas amargas, duras e ferrenhas, e das pessoas às vezes que você mais ama. É impressionante isso, mas é o paradoxo, são os paradoxos da vida que nós enfrentamos aqui. Como nós devemos agir diante disso? Como nós devemos reagir diante desse fato? Como o salmista procedeu? Certo? Então, eu quero que você entenda aqui, a suma é que você teve inimigos, você tem inimigos e você terá inimigos. E ok por isso. Um pastor, sim. Quer ver só? Quando Jesus é uma criança, ainda um infante, e Simeão toma ele ali nos braços, ele diz: essa criança é posta para o levantamento de muitos e a ruína também de muitos. Ele será alvo de contradição. Jesus ainda nem falava e Herodes já o perseguia para o matar. Por que a gente acha que a nossa vida é sinônimo de bênção com Deus quando as coisas estão tudo tranquilas e calmas? A gente tem esse pensamento equivocado. Quer ver só? Jesus fala assim, olha: amai os vossos inimigos. Então você terá os seus inimigos, você tem que amar eles. É mesmo, pastor? Sim, e tem pessoa que vai ser antagônica a você a vida toda. E vou lhe dizer uma coisa para lhe chocar mais ainda. Inimigos seus são crentes. E vão para o céu, e você também. Os caminhos não se unirão aqui, mas lá na glória tudo será dissipado. Já parou para pensar nisso? É bíblico isso. Existem vidas que não dão certo, não se batem. Mas isso não é sinônimo de que um não é crente e outro não é. Contanto que sejamos inimigos crentes, né? Até mesmo você vê que existe aí nas guerras no mundo as leis das convenções da guerra, né? Quando e como matar. Tem que ter cuidado. Se rendeu, não pode matar. Já é assassinato, não é? Então, até isso, não pode usar determinada arma. Quando se combina um cessar-fogo, não é verdade? Recentemente houve agora um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, uns feriados que iriam acontecer, eu acho que na Rússia, não é isso? Então, cessar-fogo nos feriados, precisam poder sair de casa e tudo, sem a preocupação de que vai cair algum míssil, algum bombardeio, algum tiroteio, não. Então, pode ir tranquilo, cessar-fogo. Então, irmãos, entendam, isso faz parte da nossa dinâmica do lado de cada eternidade desde a queda. O próprio Deus, Ele tem os seus inimigos e Ele está tão acostumado com isso que no Salmo 2 diz que o Senhor ri-se deles. Os reis da terra conspiram e a uma se juntam contra o seu ungido. O Senhor olha do céu e... Os inimigos do Senhor há milhares de anos afrontam os céus e Ele é pleno, feliz, alegre, soberano para sempre. Amém. Que coisa.
Precisamos entender isso. Veja no versículo 69, o salmista diz, ele fala, os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Veja, contra mim. É uma ilusão nós pensarmos que não teremos pessoas contra nós como cristãos. Claro que as Escrituras, elas ensinam para nós que no que depender de nós, veja como até isso o apóstolo Paulo, ele é bem coerente. Abra comigo em Romanos capítulo 12. Veja, o santo apóstolo diz assim, Romanos 12. Versículo 18. A partir do verso 17, olha o que está escrito: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos, diz o apóstolo, por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, Paulo diz, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Contanto que você não seja o opositor, vamos dizer assim, ativo. É isso que Paulo está dizendo. Mas o fato é que nem sempre será possível ter paz com todos os homens. Mas, se possível, quando estiver em você, o que é que você pode fazer para ficar em paz com essa pessoa? Faça. Mas, se não, o que você vai fazer? Né? Claro que você não tem que usar isso de forma equivocada e pensar assim, rapaz, irmão fulano é meu inimigo mesmo. Irmão, tudo bom? Irmão, tu é meu inimigo, mas eu te amo. Não, você não vai fazer isso. Chegar para o irmão, né? Inimigo meu, como é que você vai, meu irmão, né? Não faça isso. Isso não é isso que a Escritura está ensinando para a gente. Mas existem pessoas que são problemáticas, difíceis, na maneira de lidar, na vida, no dia a dia. Tem pessoas no seu trabalho que são insuportáveis. Tem pessoas na sua família que são pessoas que elas serão uma incógnita para sempre. Você não sabe se ela é verdadeira, você não sabe se ela é falsa, você não entende aquilo ali. Aí você diz, meu Deus, o que é que eu faço? Eu tenho que lidar muito com isso, não acho problema, entendo, mas eu procuro transmitir para os irmãos essa compreensão. Irmão, entenda, o que é que você está fazendo? Não, pastor, eu estou orando. Você está fazendo alguma coisa, está gravando? Não, mas é porque meu irmão não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim. Meu irmão, ore por ele, ore por ela. Tem pessoas que você vai ter que manter a vida toda ali no stand-by, bem lá no canto dela mesmo. Porque não adianta. Nós vemos o mestre afirmar que os inimigos do homem, né, está escrito em Mateus capítulo 10, veja, citei aqui, mas observa o texto, Evangelho de Mateus capítulo 10, Senhor Jesus falando das dificuldades que nós iríamos enfrentar, as instruções, ele diz a partir do verso de número 34, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas o quê? Gosto muito, a minha esposa cita muito esse texto, ela disse que ficou muito chocada quando Cristo a chamou, e Jesus disse que veio trazer espada, e a espada aqui, nos dias de Cristo, claro, é o símbolo da guerra. Eu vim trazer espada. Aí ele fala por quê? Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É por isso que o mestre nos ensina que nós devemos aprender a lidar com os nossos inimigos. Veja Mateus capítulo 5, volta um pouco, quando Cristo vai falar acerca dos inimigos. E os judeus inventaram essa realidade aqui, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E isso não é o que a Escritura ensina. E Jesus até falou, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quer dizer, na minha lista de oração, na minha devoção, no seu devocional, você tem que lembrar dos seus antagonistas, dos seus opositores e orar por eles. É difícil isso. Mas eu oro, as pessoas com quem eu tenho que lidar, que me perseguem, que, enfim, se opõem, eu digo, Senhor, abençoa essa vida, Senhor dá um bocado de trabalho para ela me esquecer. Faz ela se ocupar.
leva ela ao arrependimento. Oh, meu Deus, que essa pessoa viva muito bem, que o Senhor prospere a vida dessa pessoa. Eu oro assim. Quero que ela seja feliz, que ela sendo feliz, eu não vou ser nada para ela. Que eu não seja mais relevante para ela, Senhor. Eu oro assim. Que ela viva bem, abençoe o casamento dela, abençoe os filhos dela, falando da pessoa, né? Abençoe, enfim, o trabalho dela. Jesus fala, orai pelos nossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Aí por que ele vai dizer? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre bons, sobre maus e bons, e vi chuva sobre justo e injusto. Quer dizer, quando você aprende a lidar com os adversários, e isso não lhe abala, não lhe transtorna, não revoluciona o seu ser, você está mais próximo da natureza divina. Você se assemelha ao Pai Celeste. O crente, ele não vive com estratagemas para destruir os seus inimigos. Como é que eu faço? Onde eu faço? Onde eu pego? Pega, não pega? Aqui, ali? Não. O crente ora pelos inimigos. De fato, o mestre ensina isso abundantemente, né? Jesus fala, nesse mundo tereis aflições. João 16, 33. Nós precisamos compreender, irmãos, que sempre sofreremos oposições, sempre teremos que lidar com as controvérsias. Nós não podemos jamais, e aí é que vem uma coisa interessante, porque aqui é o grande perigo que você enfrenta como crente. Sabe o que é? É você negociar princípios para ficar em paz com pessoas que não querem de maneira nenhuma mudar o procedimento delas. Nós não podemos jamais negociar a verdade numa busca de estarmos sem dissabores nessa vida. Você disse, não, mas eu queria tanto que ele me quisesse bem, que ela me quisesse bem, aí você vai negociar a verdade? Não. Não podemos querer paz em nome da paz. Nós devemos querer ter paz do príncipe da paz. É isso. Até o próprio Deus, para se reconciliar conosco, essa frase não pode ser muito fácil de se ouvir, mas ele matou o seu filho. Ou seja, porque havia antagonismo entre nós e precisava ser sanado. Cristo dá a sua vida, claro que o Senhor usa Herodes, Pilatos, gentios, mas é Deus Ele que dá a própria vida. Ele se sacrificou. Mas nós não podemos sacrificar a justiça para sermos bem-quistos. Sabia que hoje nós estamos vivendo dias difíceis. Eu quero pedir oração pelos irmãos. Hoje está em moda, estávamos conversando sobre isso lá em casa ontem, igrejas tóxicas. Né? Estão ouvindo falar sobre isso aí? E pastores abusivos. Hoje é a moda essa aí. Mas por quê? Porque ninguém pode mais falar nada que alguém se sinta ofendido. E hoje todo o discurso que perspassa essa mídia podre na atualidade, que invadem de forma errada as igrejas locais, que os crentes deveriam aprender a fugir dessas dietas virtuais, é que o pastor tem que agora ser tolhido, os pregadores tolhidos, para terem um cuidado, para não estarem sendo abusivos, ou a igreja não está se tornando tóxica. Então, se eu falar aqui como pastor, arrependa-se, porque você é um miserável pecador, abusivo, a igreja é tóxica. O que fazer de João Batista quando chama os líderes religiosos de raça de víboras? O que fazer de Jesus quando fala acerca de Herodes, dizer aquela raposa velha? Irmãos, nós não podemos, por querermos ser bem-quistos, nos tornarmos, né, uma igreja, né, mimosa. Coraçãozinho. Você completa outra parte aí, né? O amor é justo e a justiça é amorosa. E isso sempre acarretará inimizade. Sempre atrairá olhares antagônicos, controversos, inimigos da verdade. Nós precisamos de uma geração, sermos essa geração, nós como crentes, igreja,
que não nos deixamos levar por esses modismos. Volta para o Salmo 119, veja, o texto diz assim no verso 69, os soberbos têm forjado mentiras contra mim, ele diz. Aqui nós vemos que o salmista, ele destaca o antagonismo e o modus operandi dos inimigos. Porque, como é que isso acontece? É algo muito interessante nós entendermos, né? Eles são denominados pelo salmista como soberbos. Primeiro isso, veja o verso 69, ele diz, os soberbos. Mas o que caracteriza uma pessoa soberba? Geralmente nós pensamos em uma pessoa pedante ou com o nariz empinado como o estereótipo da soberba. Aquela pessoa que, né, de fato isso não está errado. É desagradável alguém assim. Alguém que, né, inspira soberba. Isso é desagradável. Mas entenda, aqui, o salmista está considerando o povo de Deus. Davi convivia, não era no dia a dia com filisteus, né? Não era enfim, povo que atacava, sírio, Babilônia, não. Davi vivia em Israel e Davi convivia com israelitas, no palácio e no culto. Então ele chamava essas pessoas de soberbas. E aqui é interessante, algo que nós temos que ter muito cuidado na nossa vida. Ou seja, Davi está destacando que o povo de Deus, que ele convivia, existiam pessoas soberbas. A soberba consiste, irmãos, basicamente, em uma vida que não considera a Deus em seus atos. Ou seja, o soberbo pode ter conhecimento de Deus, ele pode falar de Deus, porém os seus atos, seus planos, suas ações são suas e totalmente suas. Olha Tiago capítulo 4, o que está escrito em Tiago capítulo 4. Às vezes a gente fica... Lembra que o salmista diz no Salmo 19, da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então todos nós temos soberba em nós. Mas existem as pessoas que se deixam dominar pela soberba. E aí elas são categorizadas nas Escrituras como os soberbos. Tiago 4, versículo 6, está escrito, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os irmãos lembram qual é o contexto de Tiago capítulo 4? Ouvi alguém? É o quê? Capítulo 4 de Tiago, oração. Está lá no começo. Ó. De onde procedem as guerras, contendas, está vendo? Ó? A gente está falando de guerra. Aí ele fala, cobiçais, nada tendes, ele diz, nada tendes que não pedis. No versículo 3, pedis, não recebeis, porque pedis mal. O que caracteriza um soberbo é que ela não oram. Não oram. Eles vão trabalhando com a mente, vão planejando, projetando, vão agindo, vão conversando, vão articulando, vão fazendo as coisas. Eles não param para orar. Porque se um homem ou mulher de fato de Deus estiverem envolvidos em algum problema e eles dobrarem o joelho e orarem por aquilo ali, o Senhor dissipa o mal do coração. Eu não consigo alguém ir fazer o mal a alguém e ter orado antes. Ímpio faz isso. Eu conheci falei para os irmãos aqui, logo quando eu me converti, eu tinha 15 anos, Cristo me chamou, e há alguns anos que eu já estava na igreja, não sei, já tinha uns 20 anos, e eu conheci um irmão que ele dizia assim, rapaz, eu antes de Cristo me chamar, eu praticava assalto. E ele disse que antes dele assaltar, ele pediu para Deus guardar ele. Ele disse que ele rezava, fazia uma reza, Senhor, me guarde do mal e tudo que eu possa roubar direitinho, em paz, e que nenhum policial me pegue, ele fazia uma reza lá. Os irmãos estão vendo a loucura? Se você tem algo contra alguém, antes de falar de alguém, antes de você se tornar inimigo ou opositor, ore. Porque o soberbo é que ele ouve alguma coisa acerca dele, ele vê alguma coisa acerca dele, ele observa alguma coisa que não é do jeito que ele quer, e ele parte para cima. Os soberbos, Davi fala aqui. Davi, diferentemente, ele ora.
Veja Tiago 4 ainda, verso 13, 16. Atendei agora, veja como esse contexto também é de soberba. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é o quê? Maligna. O diabo não ora. Crente ora. E isso é que aplaca a soberba no seu coração. Para que você não se torne um antagonista, um opositor, seja alguém soberbo e ataque outras pessoas, ore. Isso é muito importante. Sendo assim, como é que essas pessoas, os inimigos de Davi, israelitas, povo da aliança, crentes, colocando aqui entre aspas, agiam? Eles viam o mundo como uma arena, na qual eles se definiam e determinavam a sua vida, não importando o que acontecesse, ou quem quer que viesse a se interpor no seu caminho, ele se impõe na sua força, no seu braço, na busca dos seus objetivos, e se for necessário para isso destruir pessoas, que assim seja feito. Não é isso que nós vemos dia a dia? Não existe uma chacina teológica na internet dioturnamente? Eu fico chocado e cansado disso. Você não vê, pelo menos eu não vi ainda, você pode ter visto. Você não vê um padre falando mal de outro padre. Mas quem persegue pastor é pastor. Todo dia na internet, pode observar. Que absurdo isso. E um se levanta para dizer uma coisa contra o outro, aí o outro vai embaixo, vibra, aí todo mundo vai comentando, vai falando, vai criticando. É uma chacina, é um banho de sangue, de destruição, de reputação, dioturnamente. Isso é soberba. Teologicamente costurada, construída, projetada, articulada, postada, comentada, compartilhada e etc. Veja no Salmo 119, esse é o modus operandi. Olha o que está escrito no versículo 69. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. O modus operandi dos mesmos consiste na busca por destruir a reputação daqueles que eles compreendem, seus obstáculos para os seus planos. Davi fala, eles têm forjado mentiras contra mim. Sabendo que o bom nome é tudo para um homem, eles buscam aniquilar a alma dos seus alvos de forma corrosiva e perversa. Provérbios 22, veja, está escrito, a Escritura fala assim, Provérbios 22, verso 1, mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Essa atitude, irmãos, que nós vemos da ação dos inimigos, porque sempre você vai observar que o antagonismo, ele se intensifica mais pela língua. Não é verdade? É a língua, o que fere, o que dói, é a língua. Dia a dia. Tiago vai falar isso também, capítulo 3. A língua é mal contida, ela põe em risco a existência humana. Um problema entre uma nação e outra surge, às vezes, por uma palavra impensada de um representante de uma nação. Salmo 55, veja, está escrito assim, Salmo 55. Palavra de Deus, olha o que nos diz aqui, no verso de número 12 a 14, ele fala assim, com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão aonde? Quem é o inimigo dele? É o irmão dele do culto, amigo.
Interessante isso. A gente pensa que o inimigo ele é só gratuito. Não, o inimigo também é aquele que outrora foi seu amigo. Porque tem um inimigo gratuito, vamos dizer assim, o mundo odeia crente. Vamos dizer assim, gratuito entre aspas, né? Mas estou dizendo assim, não é algo pessoal. Mas as inimizades surgem da pessoalidade, da proximidade. Veja o verso 20 ainda, e o 21. Tal homem estendeu a mão contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembanhadas. Mesma coisa que ele está falando no verso 69. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Irmãos, todos nós estamos experimentando ou experimentaremos, em alguma medida, tal porção dolorosa e amarga. O que nós devemos pedir a Deus é para que jamais sejamos os algozes. Deixa eu explicar para você. Um puritano, quando ele foi roubado, ele deu graças a Deus. Lembra dessa história? Ele disse, meu Deus, muito obrigado. Quando ele foi roubado, ó. Meu Deus, graças eu te dou, por não ser o ladrão. Que me roubem, mas eu não roubo ninguém. Que me matem, mas eu não mato ninguém. Que me difamem, mas que eu não difamo ninguém. Nunca seja eu o algoz. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é o soberbo. Porque um crente não consegue permanecer na prática sistemática do mal. Não consegue, porque o crente ora. Ele ora, ele se ajoelha, meu Deus, eu não consigo pensar nisso. Meu Deus, me ajude, que agora eu vou acabar com a vida daquele homem. Me abençoe em nome de Jesus. Amém. Não, isso não existe. Não é absurdo, não é? Porque oração, irmãos, é comunhão com Deus. E comunhão com Deus é ter a natureza divina. Ter a natureza divina, de fato, é ser nova criatura. Concluindo, veja o Salmo 119, verso 69, ele diz assim, os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante, eu guardo de todo o coração a tua palavra. De fato, irmãos, essas são questões que perturbam, que roubam a paz. Não é nada agradável a oposição ferrenha por parte dos inimigos. Não é bom, é uma coisa dolorosa. A gente chora, geme, sabe? Você vê seu nome jogado na lama, você vê as pessoas falando de você, você vê... E isso é um fato que é pertinente, como nós falamos aqui desde o começo do sermão, a todo crente. Que amar a Deus, amar as Escrituras, ser fiel, padecerá perseguição. Está escrito isso. 2 Timóteo 3,12, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Não obstante, qual é o propósito dessas perseguições? Pensando agora na mente satânica. É tirar de você o foco do que é mais importante, a palavra de Deus. Por isso que ele diz assim, não obstante, eu guardo de todo o coração a tua palavra. O que ele está dizendo é assim, diabo, ou seja, o inimigo, o arqui-inimigo, eu não vou deixar de considerar a Bíblia por conta desses problemas. Embora existam soberbos, embora eles se coloquem contra mim, embora eles me difamem, eu continuarei amando a Escritura de todo o meu coração. Percebem aqui a beleza? A beleza do que é um homem maduro na fé, de uma mulher madura na fé. Ele mantém um foco na palavra, ele entendeu tudo isso como estratégia para tirar o foco do que é mais importante, a relação com a palavra que lhe dá vida, que lava a sua alma. Esdras, capítulo 7, nossa última referência, veja, está escrito assim, Esdras tem uma missão também complicada, dedicação, reconstrução do templo. E no versículo 10, olha o que está escrito, embora toda a dificuldade que Esdras enfrentou, depois Neemias também, ele diz no versículo 10, registra assim, Esdras 7:10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Disposto o coração para buscar a lei do Senhor. E para a cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e seus juízos. Nós devemos catequizar o nosso coração. Nós devemos discipular o nosso coração. Nós devemos pregar para o nosso coração. Nós não podemos deixar de ter a nossa comunhão com Deus, ler a Escritura, orar, buscar o Senhor, porque as pessoas estão agindo contra nós, agindo contra você, agindo, enfim, contra a sua vida. Não!
propósito do maligno é que você pare de ler, que você pare de orar, e que você se perturbe, fale o que não tem que falar, haja como não deve agir. O salmista diz: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração a tua palavra. Muitos são, irmãos, os inimigos do justo, que com soberba visam lhe perturbar no caminho, atacando a sua reputação. Porém, os fiéis devem manter o foco na palavra, empenhando seus corações no amor e na obediência à santa palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai, nós te agradecemos pela verdade bendita e nos ajuda para que possamos, quando estiver em nós, termos paz com todos os homens, mas sem a utopia de que nós passaremos por esse mundo incólumes, sem enfrentarmos oposição. Mas coloca os nossos olhos, ó Pai, em Ti, na Tua palavra, e enche o nosso coração de súplicas e petições por aqueles que nos perseguem. E que a Tua igreja cresça no amor a Ti, na paciência em meio ao sofrimento, e na maturidade, crescendo em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.